de uma pernambucana e de um alemão, Roberto Burle Marx nasceu em São Paulo em 1909. Logo, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde passou grande parte da vida. Na juventude, estudou música e pintura na Alemanha durante 2 anos e foi nas estufas do Jardim Botânico de Dahlem, em Berlim, que o paisagista se encantou pela beleza das plantas brasileiras. Em 1934, o paisagista chegou ao Recife para assumir o setor de parques e jardins do governo do estado. A missão era criar um plano de embelezamento para a capital. Antes, o que se usava nos jardins, nas praças, eram plantas exóticas, plantas estrangeiras. E ele traz essa noção de jardim diferente, de que o jardim devia ser uma representação da nossa paisagem. A partir da paisagem local, criou o Jardim Brasileiro, conceito criado pelo paisagista em que a vegetação era o principal elemento. Burle Marx projetou os jardins levando em consideração os princípios da música, da pintura e da poesia. Ele dizia que o jardim é diferente de uma pintura, mas ele trabalhava o jardim como se fosse uma pintura. Ou seja, todos aqueles princípios artísticos da pintura ele aplicava no jardim. Essa é a grande diferença. Para o paisagista, um jardim moderno deveria atender a 3 preceitos: educação, higiene e, sobretudo, a arte. O paisagista chegou a projetar aproximadamente 20 espaços públicos no Recife, alguns não executados, e também jardins particulares, como os das propriedades do empresário Cornélio Brenan e do artista plástico Francisco Brenan, no bairro da Várzea. O Jardim de Casa Forte, como era chamada a Praça de Casa Forte, foi o primeiro espaço público projetado por Burle Marx no Recife. Também fazem parte do legado do paisagista a Praça Euclides da Cunha, no bairro da Madalena, e o conjunto de jardins do Parque do Palácio do Campo das Princesas, sede do governo do estado. A Praça da República, diante do Palácio, também leva a assinatura de Burle Marx, assim como a Praça Ministro Salgado Filho, em frente ao aeroporto da cidade. A Praça Farias Neves, na entrada do Parque Estadual Dois Irmãos, onde fica o zoológico, também tem um toque de Burle Marx, arte que enche os olhos de quem passa. É um lugar raro, né, que dentro da cidade do Recife o urbanismo vem se alastrando, os prédios em si vêm se alastrando. São poucos os lugares que a gente encontra com verde, né, com essa tranquilidade. Cada praça tem muito detalhezinho. Da minha parte é muito bom, pelo menos a gente descansa, pelo menos antes de trabalhar a gente passa aqui e distrai um pouco. Em 1937, o paisagista voltou para o Rio de Janeiro, mas nunca perdeu o vínculo com a capital pernambucana. Foi por questões políticas que ele saiu daqui, né? Ele tinha o bigode, aí diziam que ele era comunista por causa do bigode. E o nome dele, por ser Burle Marx, que estava ligado a Karl Marx, né? Realmente tinha um parentesco com ele, mas isso não quer dizer nada. E porque ele colocava plantas vermelhas, que era a cana da Índia, que tem cana da Índia, que tem em Casa Forte, que brota uma flor vermelha muito bonita. E então dizia que eram plantas vermelhas, que era comunista. Em 1951, Burle Marx doou ao IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o projeto do entorno da Capela da Jaqueira, dentro do parque de mesmo nome. É uma raridade encontrar projetos do paisagista sem alterações após tantas décadas. A Praça de Casa Forte é uma das poucas exceções, porque foi restaurada recentemente pela Prefeitura da cidade. Ele projetou vários jardins para a nossa cidade. Apenas 6 estão sendo tombados pelo IPHAN e os outros estão realmente descaracterizados e já não existem praticamente nenhum indício ou já estão bastante descaracterizados como originalmente. Então, esses 6 foram selecionados para que eles sejam preservados pela legislação federal. São eles os Jardins do Palácio do Campo das Princesas e a Praça da República, a Praça de Casa Forte, a Praça Euclides da Cunha, a Praça do Derby, a Praça Salgado Filho e a Praça Farias Neves. O homem que espalhou oásis de verde pelas cidades morreu em 1994. Em praças onde o trabalho do paisagista foi minimamente conservado, o talento de Burle Marx sobressai, silencioso como suas plantas, mas indispensável aos olhos cansados do concreto das cidades.